Nesta demonstração, analisaremos um fluxo de trabalho baseado em vistas de desenhos em 2D semelhante a uma técnica do IDEAS. O novo comando Project to View permite projetar objetos de rascunho de uma vista em outra e, ao mesmo tempo, considerar a orientação correta desses objetos. Como você pode ver, começamos selecionando o círculo na parte superior da peça e, em seguida, selecionamos as vistas em que ele será projetado. Nesse caso, em todas elas, o que dá profundidade. As curvas podem ser projetadas em um ou dois planos, fornecendo automaticamente as linhas de contorno e ligando as bordas. Observe que as vistas podem ser selecionadas por nome na lista ou podem ser selecionadas diretamente no desenho. Conforme continuamos selecionando o resto da geometria a ser projetada, veja que podemos controlar quais linhas são sólidas e quais serão ocultadas. Além disso, o recurso de visualização permite visualizar o resultado antes de aceitá-lo, para conferir se a geometria está correta. As ferramentas do NX Drafting e do NX Drafting Plus não só compartilham o mesmo ambiente, mas também usam ferramentas comuns para desenhos em 3D e 2D. Isso diminui a curva de aprendizagem e aumenta a produtividade para todos os usuários do NX Drafting. Quando terminarmos de projetar os dados na vista frontal, poderemos mudar a vista ativa e começar a criar o esboço na vista superior. Depois de esboçar os dois círculos para representar os orifícios, é possível projetá-los nas outras três vistas como mostramos antes. Agora, em vez de inserir um valor para os dois planos, podemos selecionar a geometria existente em outra vista para especificar os limites superior e inferior dos orifícios. Nesta demonstração, mostramos como é fácil criar várias vistas a partir de um único esboço por meio da projeção da geometria. Como as vistas reconhecem a orientação, também é fácil criar a vista isométrica. Essa é outra forma de otimização do NX Drafting Plus para o projeto em 2D. Agora mostraremos como é intuitivo o processo de criação da geometria 2D associada a partir do zero usando o NX Drafting Plus. Começamos esboçando um simples perfil quadrado. Esse perfil formará a base da vista frontal de nossa peça. Ao desenhar o esboço, estamos criando linhas infinitas, que, como você verá, serão usadas posteriormente para criar mais formas geométricas. Adicionamos mais detalhes ao esboço, incluindo uma linha horizontal, uma ranhura e, finalmente, alguns chanfros. Como você pode ver, criar chanfros é tão fácil quanto esboçar uma linha e especificar o ângulo. Depois que os chanfros são criados, uma linha infinita adicional é criada, ligando os cantos inferiores dessas partes. Nesse momento, usamos as linhas infinitas que já criamos para criar outro perfil, que definirá a vista lateral da peça. Em seguida, criamos as linhas para representar as bordas superior e inferior da ranhura e a borda inferior do chanfro. Feito isso, convertemos as bordas da ranhura em linhas de referência,
para mostrar que elas estão ocultas nesta vista. À medida que diminuímos o zoom e observamos as duas vistas, veja como podemos selecionar e mover uma das linhas infinitas, e a geometria é atualizada nas duas vistas. Isso demonstra a inteligência que está por trás dessa técnica de desenho. Esse recurso é aplicado à superfície horizontal inferior e ao tamanho e posição da ranhura. Podemos aumentar ainda mais a inteligência aplicada ao desenho, adicionando uma dimensão de raio à ranhura. Isso bloqueia o tamanho da ranhura para que, quando as linhas forem movidas, o raio não mude, mas a ranhura inteira se mova. Finalmente, é possível limpar o desenho desativando a exibição das linhas infinitas. No entanto, mesmo quando elas não forem exibidas, a geometria das duas vistas ainda será associada e a alteração em uma delas será refletida na outra. Com o uso das linhas infinitas, o NX Drafting Plus permite criar esboços em 2D com rapidez e facilidade, sem deixar a inteligência e a associação completa para trás. Um dos recursos mais inovadores do NX Drafting Plus é Copy to 3D, que permite criar curvas em 3D a partir de vistas em 2D. Você pode selecionar qualquer vista ou curva a ser copiada no ambiente em 3D. Depois de selecionar as vistas a serem copiadas, você pode especificar a peça de destino. Assim que o plano de visualização for especificado, as curvas serão copiadas no ambiente em 3D. Como você pode ver, elas ficam nas posições corretas uma em relação à outra. Nesse momento, você pode usar as curvas para começar a criar geometria sólida. É fácil salientar as formas necessárias e encaixá-las nos pontos de extremidade adequados nos esboços em 3D. E também é possível usar outras ferramentas, como Revolve, se você desejar. Usando esse método para criar sua geometria em 3D, você pode usar imediatamente desenhos herdados em 2D. Depois de criar sólidos em 3D, você pode usá-los para análise de propriedade em massa, CAI, prototipagem rápida ou para qualquer outro fim. Os elementos sólidos são criados com o método típico do NX, com todas as opções padrão do tipo booleano, especificando a profundidade e outros aspectos do elemento. Desse modo, não é necessário aprender uma interface diferente. Quando terminar de criar sua forma geométrica, você poderá ocultar com facilidade as curvas e ver o modelo concluído. Como você pode notar, usar o recurso Copy to 3D é a maneira mais fácil e rápida de criar formas geométricas em 3D a partir de dados 2D. O NX tem excelentes recursos para vários ambientes CAD e o NX Drafting Plus é baseado neles. Observando o menu Import, você verá que existem muitas opções para importação de dados, como o AutoCAD DWG, formatos neutros como o IGES e o IDEAS. Nessa demonstração, veremos como importar um desenho do IDEAS. Com essas opções de importação de dados, você pode continuar usando seus dados herdados em 2D e todo o trabalho e propriedade intelectual que eles representam. Assim que o desenho do IDEAS aparecer, você poderá ver que todas as vistas, dimensões e notas estão presentes e que aparecem em camadas que podem ser ativadas e desativadas. Analisando as dimensões mais de perto, é possível modificá-las como se fossem dimensões nativas do NX, o que, nesse caso, significa fazer uma alteração de tolerância e exibição. As dimensões também podem ser movidas, e suas linhas de extensão serão atualizadas corretamente. Ao clicar 2 vezes na interseção das linhas de uma vista seccional, a distância e o ângulo também podem ser alterados.
Finalmente, é possível alterar com facilidade a cor de fundo para o branco mais conhecido do NX. Esse desenho herdado pode ser modificado e usado por muito tempo com o NX Drafting Plus.